Fala galera do auladem.com.br, sou eu aqui, professor Álvaro, mais uma vez para uma aula agora de gametogênese, pessoal. Então, lá tu já viu a mitose, meiose, as divisões celulares, e a meiose no nosso organismo ele vai servir para formar gametas, tranquilo? Então, a gente vai ver a gametogênese, a formação dos gametas no nosso organismo. Essa formação de gametas, ela ocorre basicamente em 3 fases, tá? Em todos, tanto no homem quanto na mulher. Fase de proliferação, ou fase onde a gente vai formar as células gaméticas. Fase de crescimento, que é onde a gente vai ter o crescimento dessa célula para formar os gametas. E a fase de maturação. Para o homem, esses processos aqui, eles ocorrem todos a partir da puberdade, né? A mulher não, a mulher já é um pouquinho mais complicada. A gente sabe que mulher é um pouquinho mais complicado, beleza. Mas vamos lá. A fase de proliferação, então, é quando eu tenho a produção, a transformação dessa célula aqui, ó. Vamos começar, então, pela espermatogênese. Nessa fase de proliferação, a gente vai ter uma célula chamada de espermatogônia. Deixa eu botar aqui um negocinho para te... Espermatogônia. A espermatogônia, ela é a célula que vai dar origem aos gametas masculinos, tá? Então, essa espermatogônia ela é uma célula 2N. Então, toda a espermatogênese vai começar por essa célula. Ela vai sofrer processos de mitose, tá? Que é aquele processo de divisão celular onde eu vou aumentar o número de células do local. E aí, por mitose, essa espermatogênese, espermatogônia, ela faz o seguinte, eu tenho uma célula, ela se divide e dá origem a outra. Essa célula que ela dá origem, ela libera, e essa célula aqui, ó, é quem vai formar o espermatócito. Espermatócito 1, tá? Esse espermatócito 1 também é uma célula 2N, né? Foi originada por mitose. Lembra lá o que é 2N, né? São 2 conjuntos de cromossomos. Então eu recebo um conjunto do meu pai e um conjunto da minha mãe, N e N, e formam um zigoto 2N que vai dar origem ao bebê. Então aqui esse espermatócito também é uma célula 2N. Beleza. A partir daqui, ó, e eu quero que tu cuide disso, ó, espermatócito 1, tá? Vai ser a célula que vai dar origem vai começar o processo de meiose 1. Tu lembra lá que o processo de meiose, ele é um processo que tem 2 etapas, né? Ele vai ter a meiose 1 e a meiose 2. Então, o espermatócito 1, ele vai começar a meiose 1. Então, vamos lá, tá? Vai ocorrer a meiose 1 aqui. Meiose 1. E aí, nessa meiose 1, eu vou dar origem a 2 células, tá? Que vai ser o espermatócito, espermatócito 2, tá? Esse espermatócito 2, ele vai ser uma célula que veio, ou que foi formada a partir da meiose 1. Logo, essa célula será haploide. Lembra que lá na meiose 1, no fim da meiose 1, tu forma 2 células com a metade da quantidade de cromossomos da célula mãe, né? Da célula que deu origem. Por quê? O que ocorre de importante? Se não lembra, olha lá na aula, tá? Separação dos cromossomos homólogos, né? Então, graças a isso, a gente diminui ou divide por 2 a quantidade de cromossomos da célula. Beleza. Esse espermatócito secundário agora vai acabar o processo de meiose, que foi iniciado pelo espermatócito 1. E aí, ele completa a meiose 2. Esse espermatócito, então, vai formar uma célula que é a espermátide. Tá? E aí, essa espermátide também é uma célula N. Deixa eu botar a quantidade de células aqui, ó. Vou botar em preto a quantidade de células. Então, eu saí de 1 espermatócito, formei 2 espermatócitos secundários e agora 4 espermátides, porque acabou a meiose 2. Lembra que no fim da meiose 2 eu formo 4 células. Então, 4 células que são as espermátides, todas elas haploides, está aqui a célulazinha. E aí, beleza. Só que quando o homem, né, vai liberar os seus gametas, né, ele não libera uma espermátide. Ele libera uma célula que a gente chama de espermatozoide. Tá ali.
E aí esse espermatozoide, ele vai ser uma célula que sofreu um processo de diferenciação. Na verdade, é a espermátide que se diferencia e forma o espermatozoide, por um processo que a gente chama de espermiação. Nesse processo de espermiação, o espermatozoide vai ganhar aquele acrossomo, que é formado lá pelo complexo de Golgi, lembra que tem as enzimas digestivas e tal? Vai formar aqui o acrossomo, vai formar o pescoço aqui embaixo, e o flagelo, bonitinho. E aí, esse aqui é o espermatozoide. No fim de toda a espermatogênese, tu vai ter 4 espermatozoides. Tranquilo? Então, a espermatogênese é bem tranquilinha, bem simples, ocorre lá nos testículos. Deixa eu colocar aqui, ó, o local onde ela ocorre, ó, testículos. E aí essas células vão se diferenciando e formam o espermatozoide. E aí quando tu tiver o estímulo lá, né, eles são liberados pelo teu organismo, canal eferente e tal, que a gente vai ver lá em reprodução humana, lá na fisiologia depois, tá? Então, esse processo aqui é a espermatogênese. Já nas mulheres, nós vamos ter uma coisa que a gente chama de ovogênese, que ocorre nos ovários. Beleza. E aí as mulheres, eu te falei, as mulheres são complicadas, e aí esse processo ele é um pouquinho mais complicado. O homem é muito simples, né? Tu dá uma cerveja e um controle de videogame, ele tá tranquilo, tá? Ele não quer mais nada na vida. A mulher não, né? Não adianta só um chocolate, né? Não adianta só flores, precisa sempre de mais alguma coisa. As mulheres, elas têm uma necessidade maior. E aqui, ó, é a prova disso. Porque olha só, na ovogênese, elas têm uma célulazinha também chamada de ovogônia. Né? Essa ovogônia, deixa eu colocar aqui, ó, uma célula 2N, célulazinha aqui, ovogônia, tá? Essa ovogônia, ela faz ali o processo de mitose também para formar o ovócito. Mitose, e aí forma o ovócito. Espera aí que eu tenho que mudar aqui a cor do negócio, que eu quero te falar isso aqui no fim depois, ó. Deixa eu botar aqui, ó, só. Ovogônia, só trocar a cor aqui, e o ovócito aqui, 1. Beleza, formado o ovócito 1. Pessoal, quando forma esse ovócito 1 aqui, tá? Que é a célula que é 2N, que vai dar origem lá ao restante das células da mulher, que é o processo que vai ocorrendo ali na proliferação, que é a ovogônia e tal. Esse ovócito primário aqui, ó, ele vai ser formado na fase embrionária. O homem é mangolão. O homem começa a fazer isso aqui lá com 13, 14 anos, quando ele chega na puberdade. A mulher, ela nasce pensando em sexo. Não, tô brincando. Né? Mas quando tá lá na fase embrionária, quando ela é um embriãozinho, ela já tem todos os seus ovócitos separadinhos lá. Tá tudo separado. Ó, isso aqui vão ser as células que vão virar gametas. O homem mongolão não, ele vai formando tudo. Então ele só começa a pensar em sexo depois da puberdade. A mulher não. Lá na embrião ela já estava pensando, já estava organizando a vida dela, né? E aí, olha só, esse processo de transformação desse ovócito primário no ovócito secundário, ovócito 2, é um processo que só vai ocorrer quando, deixa eu botar aqui, ó, que é o processo de meiose 1. Esse processo aqui, ó, vai ocorrer na menstruação, que é quando a menina chega na puberdade, né? Na menarca, quando chega as regras, coisa de velho, né? Então, no ovócito secundário, ele só vai ser, na verdade, o ovócito primário é ele que vai ser liberado lá na tua menstruação, então tu não ovula, tu ovocita, isso tu pode contar agora pra tua mãe, né? Vai ser um negócio legal, ela vai, eu aprendi um negócio novo, ó mãe, né? Então, mulher não ovula, ovocita, tua mãe vai olhar e diz, que porra é essa, né? Então, ovócito primário é liberado, e aí ocorre o fim da divisão celular aqui, ó. Ocorre aqui, ó, o fim da meiose 1, formando o ovócito secundário. Porém, o que deveria ocorrer, né? Esse ovócito primário, quando sofre meiose 1, teria que formar 2 ovócitos secundários, né? 2. Mas não. A mulher é complicada. A mulher, ela forma o ovócito secundário mais um corpúsculo polar, que é um cocôzinho. É um negocinho que não serve para nada. Na verdade, ele serve só para liberar a metade do DNA que ela não vai querer, né? Então, ou seja, aqui no ovócito primário tu forma só uma célula. E aqui em cima fica um cocôzinho, que é o corpúsculo polar.
Então, tanto o ovócito secundário quanto o corpúsculo polar são células haploides, tá? Então já começa a ficar ali a célula haploide. Esse ovócito primário, secundário, ele só vai virar óvulo propriamente dito, tá? Ou seja, ele só vai completar a sua meiose 2 se tiver, aqui ó, meiose 2, vai depender de um processo chamado de fecundação. Ou seja, quando chegar o espermatozoide bonitão lá, fizer a liberação do acrossomo para passar pela zona pelúcida, e aí depois de 9 meses você vê o resultado, né? Então, já diria o poeta compadre Washington, né? Então, esse óvulo tu só vai encontrar se ocorrer fecundação, senão ele não existe, tá? Ele não forma. A mulher libera o ovócito lá primário, ele transforma em ovócito secundário, e aí o que vai ser liberado lá, se não ocorrer fecundação, é esse ovócito secundário mesmo. Só vira óvulo se tiver fecundação. Só termina a meiose 2 se tiver fecundação. Tranquilo? E aí, teoricamente, né? Teoricamente, ela teria que formar mais 3 corpúsculos polares. Corpúsculos polares. Por que eu digo teoricamente? Porque com essa célula que está ali em cima, tá? Esse corpúsculo polar, o primeiro que surgiu aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, parece um ursinho, né? Esse ovócito, esse corpúsculo polar que surgiu aqui, ó, ele dificilmente consegue finalizar a divisão celular. Por quê? Porque ele tem pouco citoplasma, ele tem pouca energia, tá? E aí ela vai ficar só com o seu óvulo grandão. Por quê? Agora, tu deve estar me perguntando, por que que essa célula é tão maior que o corpúsculo polar? Por que que ela deixa só um cocôzinho ali, uma célulazinha pequenininha? Porque a tua célula vai precisar ter vitelo, né? Essa célula gamética das mulheres precisa ter vitelo, porque é ele que vai nutrir o começo do desenvolvimento do embrião, tá? Então aqui, ó, nas mulheres a fase de maturação é esse processo aqui, ó, de transformação do ovócito em óvulo, tá? Então esse, na verdade, que é o ovócito 1 para cá é o processo de maturação, tá? E aí essa fase de crescimento é a ovogônia virando, e a fase de proliferação ocorre lá para os 2, que é quando está diferenciando as células para formar células gaméticas, tá? Então, fase de proliferação é a formação da ovogônia, a fase de crescimento é quando se formam os ovócitos, e a fase de maturação é a liberação do ovócito na mulher, e aqui é do homem, esse processo de crescimento e maturação, ele ocorre o tempo inteiro, tá? Então, o tempo inteiro nós estamos lá, né? Maturação, crescimento e tal, tudo direitinho, feito? Por que que eu desenhei algumas partes das palavras em vermelho aqui, ó? Para te decorar um negócio, ó. No espermatozoide começar aqui, ó. Togônia, tosto, tide, tozoide. É a ordem das células gaméticas, tá? Togônia, tosto, tide, tozoide. Tosto 1, tosto 2, né? Então, togônia, tosto, tide, tozoide. Da mulher é a mesma coisa, só que ela não tem a tide, né? Ela não tem ovótide. Ela vai formar o óvulo direto. Tranquilo? E aí, formado esses gametas, vai se formar o zigoto e aí a gente vai começar a embriogênese. Tranquilo, meus queridos? Então, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!